Bom dia, iniciando então essa atividade, essa reflexão sobre os conhecimentos geomorfológicos, tudo que envolve os processos de formação de relevo, desenvolvimento de formas de relevo e como é que a gente pode dizer para vocês da importância da abordagem sistêmica dentro de um contexto de geomorfológico, né? E aí eu poderia dizer para vocês, a gente poderia fazer algumas reflexões a partir dessa área que estamos aqui, né? Uma encosta que passa por processos erosivos, eu diria assim, bastante acentuados. E o desenvolvimento das formas de relevo, elas se dão em decorrência de vários processos e fatores condicionantes, né? Dentre eles os internos, né, que nós sabemos que tem toda uma dinâmica interna que envolve a elaboração das formas, a construção das formas, onde o tempo geológico é um fator importante, onde a gente deve considerar aí o tipo de estrutura, o tipo de material existente, né, nesse corpo, no interior da crosta. Então, o movimento das placas são elementos que a gente deve considerar num processo de construção, de elaboração das formas do relevo. Agora, quando a gente vai tratar de esculturação de formas, que são a partir do momento que as formas foram elaboradas e que elas serão desenvolvidas a partir de processos externos, a gente precisa levar em consideração, por exemplo, eu vou estar tratando com vocês hoje, a resistência do material, o tipo de material componente de determinada área. Então, na propriedade em que a gente está, é uma área onde nós temos a presença muito expressiva, em larga escala, de latossolos, cambissolos, principalmente, né? Área de pé de morro, área de morro, muito morro tem aqui, áreas colinosas, né? E com uma estrutura que advém de dois componentes aí. Uma estrutura de área de arenitos, tá? E eu tenho estruturas também com áreas de granitos. Então são os dois componentes estruturais básicos que nós temos nessa região, aqui dessa propriedade. É uma propriedade que se localiza no município de Mara Rosa, tá? E aqui, nesse local em específico, como eu estava dizendo para vocês, a gente pode observar esse perfil, né? Esse perfil de solo aqui, e é um perfil assim, bastante espesso e com uma relevância também do nível de altitude aqui, que dá para a gente perceber, por exemplo, a questão da resistência que nós vamos tratar do solo, né? Nós sabemos que a geomorfologia, estudar a geomorfologia, ela compreende que a gente tem esse entendimento sistêmico que há entre os elementos que compõem a paisagem. Esse entendimento sistêmico, como diz Bertrand, por exemplo, como diz Bigarella, né, a própria Dirce Soetergaray, que trata então dessa abordagem sistêmica, dentre outros autores que nós temos, a importância dessa abordagem sistêmica para se estudar a geomorfologia, né, para se compreender os processos geomorfológicos. Já que a gente vai tratar então de uma abordagem sistêmica, eu vou pensar então nos elementos que compõem essa paisagem, né? E aí, dos elementos que compõem a paisagem, eu vou levar em consideração o tipo de estrutura rochosa, a geologia, tá? O tipo de solo, né? Aí a gente faz a relação com a pedologia, o tipo de vegetação, tá? E aí a gente então consegue, e o tipo de clima da região, né? Então, levando em consideração a relação desses elementos, solo, geologia, solo, rocha, clima, então eu vou ter aí uma formação, o desenvolvimento e um processo de esculturação de formas.
E aqui, se tratando em específico, né, do solo e da rocha, da relação rocha-solo, a gente pode observar que determinadas áreas do relevo, e um outro elemento que eu esqueci de considerar a vocês é o tempo, tá? Em determinadas áreas do relevo, a paisagem ela se desenvolve de maneira mais acelerada do que em outros lugares. E eu falo que esse desenvolvimento mais acelerado, ele se dá em decorrência de que um dos elementos que compõem essa paisagem, ele tenha um grau de resistência maior ou menor que outros, e levando em consideração o tempo. Então, considerar o grau de resistência do material que compõe essa paisagem é de suma importância para o entendimento do desenvolvimento de formas mais acelerado, mais acentuado, ou menos acelerado, menos acentuado. Como eu dizia para vocês, nessa propriedade, nós temos a maior parte dela composta por cambissolos e latossolos, que juntando com um outro elemento de suma importância, que é a topografia do terreno, onde nós vamos ver então as encostas, a declividade das encostas, né? O perfil que tem dessas encostas, eu poderia dizer o perfil sendo mais concavizado, mais retilíneo, mais convexo, pode interferir também nesse processo de desenvolvimento de formas e desenvolvimento de formas, esculturação de formas de maneira mais acelerada ou menos acelerada. Então aqui eu tenho uma estrutura, um perfil de solo, onde a gente pode observar bem na parte superficial a questão das raízes, onde as raízes das plantas exercem um papel fundamental, que é de assegurar, né, que essas partículas estejam bastante aglomeradas umas às outras, e assegurar também até mesmo para que não se desenvolvam processos erosivos de forma tão acelerada. Mas sendo um solo bastante poroso, né, facilitando aí a percolação de água, sendo um solo onde ele não apresenta um alto grau de compactação, é lógico que tem um certo grau de compactação nessa área, porque é uma área de pastagem. Aqui nesse barranco aqui, propriamente dito, conhecido por nós temos ali ao fundo uma área de pastagem, e o principal fator aqui consequente é a falta de... consequente é a erosão, né? Mas que causa, o principal fator de causa que, além do grau de resistência do solo, né, que é mais fragilizado em detrimento de determinadas áreas, nós temos a questão de não ter a presença da vegetação ciliar, né, da mata ciliar. Então, tudo isso são os fatores que podem influenciar nesse desenvolvimento mais acelerado, ou não desenvolvimento, eu não poderia dizer assim, mas no processo de esculturação mais acelerado dessa forma. Então aqui nesse local onde a gente está, a gente vê esse perfil de solo, e a gente pode observar que as raízes das plantas presentes só no primeiro horizonte, né? Nessa parte mais superficial, e logo após em seguida a gente vê que no horizonte mais abaixo, e principalmente na base também, a gente não vê nenhum corpo de rochoso, a gente não vê a presença de uma estrutura rochosa compondo esse perfil de solo aqui. E logicamente isso vai interferir também na questão de aceleramento do desenvolvimento da esculturação das formas, tá? E aí a gente pode observar que, como estamos no período chuvoso, as enchentes aqui é uma região onde o relevo é bastante movimentado, né? Muitas colinas, serras, poderia-se dizer. É uma bacia aqui, que compreende a área da bacia do córrego Lambari, que passa na BR-153. Essa daqui é um dos afluentes do Lambari, esse córrego onde nós estamos nele aqui. Eu vou estar mostrando algumas dinâmicas que ocorreu em um local específico, né? E nós estamos estudando então num contexto mais aplicado, localizado, o desenvolvimento dessas formas, tá? E aqui então a gente vai observar o que detalhe aqui. Essa forma de relevo, ela possui uma estrutura associada aí então ao grau de resistência desta área.
Eu vou estar aqui mostrando de forma mais próxima para vocês, só me aguarda um pouco. Então, o que é importante a gente levar em consideração? Que esse perfil de solo, essa área aqui, ela é um demonstrativo de como que num conjunto maior, vamos pensar assim na taxonomia do relevo proposto por Jurandir Ross, onde ele coloca o primeiro taxon, segundo taxon, terceiro taxon, até o sexto taxon, como é que isso se materializa, né, na observação da paisagem, como é que a gente pode observar isso na paisagem. Então aqui eu poderia colocar como sendo uma análise do relevo, né, levando em consideração o primeiro e segundo taxon, tá? Onde a gente vê de uma forma bem detalhada como que é o processo de esculturação das formas ou de transformação das formas em sua menor instância, numa pequena escala, né? Numa escala onde eu consigo observar de maneira bem próxima o processo que ocorre para que haja então o desenvolvimento dessas formas. E aqui é que a gente leve em consideração a relação sistêmica entre os elementos da paisagem, tá? Por isso que nós estamos tratando hoje da importância de se levar em consideração todos os elementos de uma forma sistêmica, observando que um não acontece sem o outro, né? Nesse local aqui nós temos a interferência do tipo de solo, vejamos bem a relação que há entre um elemento e outro para o desenvolvimento da forma. Então eu tenho o tipo de solo, tá? O tipo de estrutura superficial que eu poderia associar à vegetação, tá? O tipo de vegetação da área. E aqui ainda em específico a gente pode considerar as formas de uso e ocupação. Por isso que Bertrand ele é muito feliz em sua abordagem sobre o sistema GTP, que é o Geossistema, Território e Paisagem, para considerarmos então o desenvolvimento das formas. Dirce Sueter Garay, já numa live que eu assisti dela essa semana, ela dizia que poderíamos chamar isso num contexto mais atualizado, nem tanto de sistema aberto, sistema fechado, mas de um sistema complexo, né? Aqui eu poderia dizer de um sistema complexo, onde as relações entre energia e matéria que há nesse local, elas vão então se dar num processo que o tipo de solo, o tipo de rocha, tá? O elemento climático, que é um longo período de estiagem, logo em seguida um período chuvoso e chuvas intensas, tá? Dias prolongados, como nós estamos aqui, vai favorecer então o processo de esculturação de formas como essa. Então fazer análise uma análise geomorfológica, fazer a análise da paisagem é complexo. Não é onde você vai considerar apenas um elemento e dizer que ele é unicamente o responsável pelo desenvolvimento de toda aquela forma. É importante que a gente leve em consideração a inter-relação que há entre todos os elementos que compõem aquele lugar e, a partir daí, considerar o desenvolvimento das formas. Eu vou estar mostrando para vocês sobre a questão do aceleramento, do desenvolvimento das formas. Essa área aqui, eu a conheço tem 46 anos. Que é a área onde eu cresci, meus pais moram aqui nesse lugar, né? Então, onde eu pude observar desde criança como é que vem acontecendo a transformação destas formas, a transformação das formas do terreno aqui desse lugar, tá? Então, hoje eu tenho o canal fluvial, que aí a gente vai estar tratando disso daqui a pouco. Eu tenho o canal fluvial que passa aqui onde eu estou, vou mostrar para vocês. Mas esse canal fluvial não passava por aqui. Então, no contexto aí desse período, né? Acabei revelando algumas coisas, mas no contexto desses longos anos, eu poderia dizer que houve um processo de alteração de formas considerável. E aí, se a gente vai falar de mudança de formas de paisagem, falar de tempo geológico, eu estou contando aqui 46 anos, tá?
mas que num contexto então de um período muito maior, para a gente ter uma noção do que é que pode ser alterado de formas de paisagem. Então eu vou mostrar alguns sinais que vai deixando que ao longo do tempo as formas vão deixando de antigas passagens, né? Então hoje aqui o rio, o córrego, né, esse afluente do Lambari, ele passa sobre esse local, onde a gente pode observar bastante material rochoso sobre o leito, né? Agora aqui já tem uma área bastante arenosa, porque como eu disse para vocês, é uma área de pastagem, tá? Aqui a gente acompanha o leito do córrego com a presença de cascalho, tá? Vou fazendo esse acompanhamento com vocês para que vocês possam observar o que eu quero mostrar. Então hoje o leito passa ali nesse lugar, né? Tá passando nesse lugar. Ele já passou aqui, onde esse local já está sendo todo recoberto por material, por sedimentos, né? Que a gente diz. Mas antes já passou aqui e aqui existia um poço grande de água. Hoje ele já está todo recoberto de sedimentos. Então hoje o canal ele está, né, totalmente alterando, ele vai se alterando o seu curso em decorrência das ações, principalmente aqui no caso antrópicas, né? E aí esse canal fluvial ele já passou nesse lugar aqui que eu vou estar mostrando para vocês agora. Ele já passou nesse lugar aqui. Ele já passou aqui. Olha só como que isso aqui já está todo coberto por sedimentos. Sedimentos que vêm das partes mais altas. A gente olhando assim não pensa que não dá para conseguir imaginar, né? Se a gente não tivesse conhecido essa área antes, as alterações que houve. Então, esse canal fluvial, aqui a gente ainda consegue observar um pequeno sinal, né, de onde esse curso já passou. Então, vejamos bem, aqui esse era o local onde o curso fluvial já passou. A gente pode observar que há um certo rebaixamento ainda de área ali. Há esse rebaixamento de área, porque ainda a própria dinâmica da paisagem ainda não conseguiu né, igualar, eu diria assim, nivelar o terreno. E hoje a gente já vê que ele já deu sua volta, né? Olha só onde ele passa hoje. E isso, então, quais os elementos que contribuíram para que essa paisagem aqui, esse perfil, esse curso fluvial, né, tivesse migrando então de lugar. Vejamos bem aqui, olha só aqui, processos erosivos, bastante processos erosivos. Então eu tenho que considerar os processos erosivos recorrentes no local, mas eu tenho que considerar acima de tudo a forma de uso e ocupação desta área, né? A forma de uso ela vai provocar interferências, horas mais drásticas, horas menos drásticas, mas de qualquer forma altera, né, a dinâmica natural dos processos geomorfológicos. E aí o principal desencadeador então a gente poderia dizer que é a forma de uso onde está associada a pastagem. Tá, o principal desencadeador, a forma de uso, no caso pastagens. Mas eu tenho que considerar também aqui, para a gente falar de intensidade dos processos, eu tenho que considerar o tipo do material existente, né? Então, há materiais que compõem essa estrutura aqui superficial que são mais resistentes, onde a gente tem um lato-solo mais resistente, lato-solo amarelo, por exemplo, né? Lato-solo é onde nós vamos ter uma maior grumosidade entre as partículas do solo, e aí os seus elementos são responsáveis aí por garantir um maior grau de resistência.
Então, o tipo, o grau de resistência do material de determinado lugar é a quantidade de solo presente. Porque se é um local onde eu já tenho logo de imediato da estrutura superficial mais material rochoso, tá? Onde a camada de rocha ela se encontra numa zona mais superficial, eu vou ter então um processo mais lento, né? E isso se a gente levar em consideração numa estrutura de granito. Se eu for considerar uma estrutura de materiais sedimentares, por exemplo, uma estrutura de arenito, daí os processos serão acelerados da mesma forma. Então, o que é importante a gente considerar, só para frisar mais uma vez, o grau de resistência do material pré-existente, o tipo de uso e ocupação dessa área. Então, eu vou estar mostrando outros processos recorrentes aqui nessa propriedade, para que a gente possa compreender, então, a partir dos táxons, né, propostos por Jurandir Ross, a partir do primeiro e do segundo táxon, aliás, do sexto táxon, do quinto e do sexto táxon, como é que a gente pode ver a alteração da forma de relevo ou estudar ou fazer uma análise de alteração de formas, de mudança de formas a partir desses táxons, que é desde um ravinamento, tá, a uma encosta, a uma vertente e os processos que recorrem, os processos naturais e antrópicos que são colocados sobre esse lugar. Então, quando eu falo de dinâmicas e processos que ocorrem num determinado lugar para que haja alteração das formas do terreno, e aí do relevo, e aí a gente considerando uma parcela dessa área, né, o que Jurandir Ross coloca como taxonomia do relevo, tá? Considerando então dentro de um contexto de taxonomia do relevo, como é que essas formas se desenvolvem, porque a gente conhece então a dinâmica dos processos que envolve esse lugar, quando a gente fala de perfil de terreno, quando a gente fala de estrutura superficial, tudo isso compõe então uma dinâmica de paisagem, né? Essa dinâmica, quando eu falo a palavra dinâmica, é importante que a gente compreenda o sentido da palavra dinâmica. Ela se remete a um contexto em que as coisas não são estáticas, né? As coisas mudam, as coisas vão sendo alteradas, as modificações que vão ocorrendo nesse lugar em decorrência do tempo. Então, quando eu falo de dinâmica, eu tenho que levar em consideração essas alterações. E eu diria assim, essas alterações faz parte de um ciclo, né? Um ciclo hidrológico, um ciclo geográfico, um ciclo geomorfológico. Eu gostaria de expressar esse local como um ciclo geográfico, no sentido de, quando eu falo geográfico, o sentido da palavra geográfico que eu quero mencionar é da relação que há entre homem e natureza, da relação que há entre o homem e o meio. Como é que isso se dá num contexto de alteração de formas? Então, a geomorfologia é uma das áreas do conhecimento da geografia, que faz parte de uma grade curricular do curso de geografia, em que ela pode dar para nós um pouco dessa noção de desenvolvimento de formas, de alteração de formas, e levando em consideração a abordagem sistêmica proposta então por Bertrand, em que considera geossistema, território e paisagem. Então, esta área, a dinâmica desse local, ela é composta então pela relação homem-natureza. E aí, quando eu falo de relação homem-natureza, considerar a dinâmica de uso, a dinâmica dos processos naturais, né? Do que é natural do terreno, o que pode ser considerado natural. Aí eu venho falar do natural, não que a área não esteja mexida, mas do que compõe a paisagem natural, que é o solo, o relevo, né? O clima, tá? Ou a geologia, a estrutura rochosa, tá? Então, isso tudo, a relação disso tudo vai provocar, então, uma dinâmica de paisagem que pode ser provocada pela ação do uso e ocupação
desta área, ou pelas ações antrópicas, né? E aqui, então, como eu já mostrei para vocês, nós não temos presença de vegetação ciliar nesse local onde a gente está. Eu tenho uma estrutura de solo que é bastante susceptível a processos erosivos e com isso a carga, o volume de água que tem aqui sobre esse córrego num período de chuva e sendo bastante intenso, vai provocar então aceleramento de processos erosivos, como aqui eu vou mostrar para vocês. Então esse córrego, ele já faz um meandro aqui, tá? Ele faz esse meandro e daqui bem pouco tempo nós vamos poder ver, ele vai ser cortado. Aí nós vamos ter um meandro abandonado, né, eu diria assim, tá? Ele vai ser cortado e ele tende a chegar num certo grau de retilinidade, porque que é uma área próxima de serra e nesse local há uma certa declividade no terreno. Então tudo isso daí favorece com que os rios, o fluxo de água vai se acomodando, né, nessas zonas maior de fraqueza do terreno e nas áreas mais baixas do terreno. Então esse canal fluvial ele tende a se acomodar, a se agasalhar onde permitir a passagem com maior facilidade desse volume de água. Tá? Então eu vou estar mostrando para vocês, né, aqui olha só. E ali a gente acompanha como é que a curva desse canal aqui ele é acentuada, né? E uma curva bastante acentuada que ela tem esse certo grau de acentuação em decorrência da forma de uso desse lugar. Olha aqui processos erosivos ocorrendo, que é o esbarrancamento, né? Desmoronamento de área, tá? Ali dá pra gente observar com bastante nitidez essa mudança de perfil aqui do horizonte A para o horizonte B, mas é importante a gente considerar que esse horizonte mais superficial desta área ali, que é aquela parte mais clara, ela é totalmente antropizada, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui acima, na direção contrária da margem esquerda desse córrego. Aqui era uma área onde já foi cultivado lavoura de açafrão. E ainda a gente vê alguns remanescentes, porque é um cultivo que ele, mesmo que a pessoa pare de cultivar, ele ainda permanece ali por longos anos, por causa da estrutura da própria planta, do próprio açafrão, né? A região toda aqui de Mara Rosa, em quase todas as propriedades, é comum a gente ver presença do cultivo de açafrão. Então, além de eu ter aqui uma vertente, né, suavemente inclinada, tá? Eu tenho nessa área então o cultivo de açafrão, que ainda é alguns remanescentes. Hoje não se cultiva mais, mas nós já tivemos cultivo de açafrão aqui nesse lugar. Então vejamos bem, continuando aqui, só para que a gente tenha noção de como que esse córrego ele vai cortar o seu perfil dele assim bem próximo. Aqui, olha só a curva que ele faz. Vejamos bem a curva que ele faz. E tudo isso, essa aceleração desse processo em decorrência da forma de uso da área. Olha só, aqui a gente já vê a presença do bambu, nesse bambuzinho, e tem espécies vegetais aqui, outras, dentre elas o angá. Aqui bem em breve, então, nós vamos ver que esse solo, esse curso fluvial vai ser cortado e vai passar bem aqui, que a gente já vê, né, o esbarrancamento aqui nesse local. Então, acompanhando esse raciocínio, tá? Eu vou mostrar um outro detalhe para vocês. Aqui a gente está eu já estou no leito, né, no que era para ser o leito do córrego. Antes já passou por aqui e pelo processo das chuvas que já ocorreu aqui nessa região, nesse período agora, né, entre os meses de
dezembro, janeiro, já foi o suficiente para trazer uma certa quantidade de material e que esse material está sendo depositado em um determinado lugar. Eu ouvi assim uma certa fala que é importante a gente refletir um pouco sobre essa questão dos depósitos, né? Os depósitos de materiais que vão sendo colocados sobre um determinado lugar e que é um lugar totalmente antropizado, é um local onde é um processo de uso e ocupação desencadeou então o aceleramento da mudança das formas. Eu poderia se dizer que são depósitos tecnogênicos, quer dizer, associados, depósitos de material associados à dinâmica de uso desse lugar. E aqui a gente, né, eu tenho a presença da areia, que é um material sedimentar. Eu disse para vocês que a região aqui, nós temos estrutura de arenito e nós temos estrutura de granito. Então, o que me prova a presença desses materiais aqui é a questão da areia, né? A areia vem do arenito, vem da fragmentação desse material de uma área vizinha. E nós temos aqui no leito do córrego também a presença de seixos, né? Que é um material rolado, que é um material que vem de outras áreas pelo processo de rolamento, ele vai sendo depositado, migrado, à medida que a força da água consegue carregar, à medida que a topografia do terreno permite também, o grau de inclinação da topografia do terreno. E quando eu falei da força da água, então eu falei de força, eu falei de energia. Num processo de desenvolvimento de formas de relevo, levando em consideração a análise a partir de pequenas áreas, para que a gente possa compreender no contexto de quando eu falo de uma bacia sedimentar, quando eu falo de um cráton, quando eu falo de um embasamento maior, tá? Aqui estamos estudando uma pequena área, onde a partir dela levar a compreensão para vocês do que disso daqui ocorrendo concomitantemente em todos os espaços. E aí, lógico, em locais com mais intensidade, em outros locais com menos intensidade. E considerando aí então a inter-relação que há entre esses elementos. Nós temos alguns autores que falam da questão do equilíbrio entre os elementos. Esse equilíbrio entre os elementos da paisagem se dá de forma natural e o desequilíbrio pode ser provocado pelas ações antrópicas nesse lugar. Agora, não quer dizer que, mesmo que nesse local tivéssemos somente a vegetação de cerrado num contexto natural, sem nenhuma forma de uso sobre esse lugar, vamos supor aqui que seria uma área totalmente preservada, nós teríamos alterações também no terreno, né? Porque faz parte da dinâmica natural. Só que as alterações da área, das formas do terreno, ocorreriam de forma menos acelerada. O que o homem faz pelas formas de uso é acelerar o processo de alteração das formas ou de esculturação das formas. E aí é onde a gente vê tudo o que está ocorrendo aqui, um local com processos erosivos acelerados, e vai ocorrendo então a erosão recuante, né? A erosão, ela vai, em outras palavras mais compreensíveis, ela vai como que avançando, ela vai comendo, né, mesmo, avançando no sentido do topo da área. À medida que a água vem, aí eu tenho que considerar um elemento de suma importância nessa dinâmica de alteração de paisagem, a água. A água, ela é o principal elemento, considerando o seu fator químico, físico, de alteração de formas. Se eu não tivesse um córrego passando por aqui, com certeza o processo de alteração dessas formas seria bem mais lento. Então, a água, onde ela passa, ela deixa sua marca. Onde ela passa, ela deixa, né, registrado o que ela é capaz de fazer num determinado lugar. Então, não é que aqui eu vou ter para vocês a presença de um considerado fluxo de água sobre esse córrego, né, sobre esse afluente do córrego Lambari, e esse fluxo então vem provocando
alterações no terreno em decorrência do tipo de solo também, em decorrência do tipo de uso. Então, o que esse fluxo de água faz aqui é acelerar todo o processo, né? Então, eu tenho que observar que a água, onde ela vai passando, ela vai provocando o solapamento das bases, onde que a base é aquela parte mais baixa, considerando o perfil desse terreno, é a parte que encosta entre o solo e a água, né? E aí eu vou observar ali os barrancamentos, o desmoronamento, ele não vem de cima para baixo, quer dizer que ele não vem de um processo de escoamento superficial, até mesmo porque eu tenho a presença do capim ali, que garante uma certa resistência a essa estrutura superficial. Mas então, o desenvolvimento da forma, ela vai ocorrendo da base para o topo. Há determinados locais que o desenvolvimento da forma pode ocorrer de forma contrária, do topo para a base. Se eu não tiver ali, por exemplo, a presença de um curso fluvial. Mas onde eu tenho a presença do curso fluvial que vai agindo sobre o material onde ela passa, então vai provocando o aceleramento, o desenvolvimento de formas a partir da base para o topo. São elementos que devem ser considerados num contexto de estudo de alteração de formas de relevo. E eu espero, né, ter levado a compreensão um pouco mais para vocês sobre estudo de formas de relevo, alteração de paisagem, dinâmica de paisagem, como é que em uma pequena escala, num lugar onde, considerando aí o 5º, 6º táxon, proposto por Jurandir Ross, eu considero então a alteração de formas de terreno e espero ter sido compreendido por vocês.